Há um momento em que o dia começa, antes mesmo de você perceber. Você abre os olhos, o corpo responde, a mente acompanha. Sem entusiasmo, sem resistência, tudo funciona. O silêncio da manhã não traz descanso, traz continuidade. Você se levanta porque sempre se levanta. Segue os mesmos gestos, repete os mesmos movimentos. Nada chama a atenção, nada exige demais. E ainda assim, algo já pesa. Não é tristeza clara, não é angústia aberta. É uma sensação leve demais para ser nomeada. Um fundo interno, uma presença discreta. Você não acorda mal, mas também não acorda inteiro. O sorriso aparece cedo, automático, treinado. Ele surge quando alguém olha, quando alguém espera, quando o contexto pede. Você sorri sem mentir, mas também sem sentir tudo. É um sorriso funcional. Por dentro, o dia começa diferente, não com pensamentos ruins, com um cansaço anterior a qualquer evento, como se você já estivesse um pouco atrasado em relação a si mesmo. O corpo anda, a mente organiza, as tarefas se alinham, tudo segue. Você responde mensagens, cumpre horários, entrega o que precisa ser entregue. Nada falha, nada cai. E isso confunde, porque se tudo funciona, então por que existe esse peso? Você não encontra uma causa específica, não há um problema claro para apontar. O colapso não se apresenta como crise, ele não interrompe o fluxo. Ele acontece por dentro, em silêncio. Você continua sorrindo, continua sendo visto, continua presente, e ninguém percebe que algo está se fechando internamente. Há uma distância crescente entre o que acontece fora e o que acontece dentro. Não é uma ruptura, é um deslizamento lento. Você começa a perceber que reage menos, que se envolve menos, que sente menos impacto. As emoções ainda existem, mas chegam abafadas, como se passassem por uma camada grossa antes de alcançar você. Você escuta alguém falar e entende tudo, mas algo não atravessa. Você participa das conversas, mas sente que está sempre um pouco atrás, como se estivesse assistindo a si mesmo interagir. O sorriso aparece nos momentos certos, mas não se prolonga por dentro. Ele termina rápido, não deixa rastro. Você segue para a próxima coisa. Existe um cansaço que não vem do esforço físico, um desgaste que não se resolve com o descanso. Você dorme, mas não se sente restaurado. A mente nunca desliga completamente, mesmo quando está quieta, ela pesa. Não com pensamentos intensos, mas com ocupação constante. Uma sensação de que sempre há algo sendo sustentado. Você começa a viver em modo de manutenção, sem perceber. Manter o tom, manter a postura, manter a aparência de normalidade. Você não finge, você apenas se adapta. O sorriso se torna uma ferramenta, não uma expressão. Ele ajuda a atravessar o dia, evita perguntas, mantém o ritmo. Enquanto isso, por dentro, algo vai se comprimindo. Você sente o peso nos pequenos intervalos, nos segundos entre uma tarefa e outra, nos momentos em que não há nada para fazer. É ali que o colapso interno se mostra, não como queda, mas como pressão. Uma densidade que ocupa o peito, uma fadiga que não tem nome. Você tenta ignorar, e consegue, por um tempo. O corpo aprende a compensar, a mente aprende a empurrar. Você se torna eficiente em carregar coisas invisíveis. Não há drama, não há cena. O colapso interno não faz barulho, ele não chama a atenção. Ele acontece enquanto você sorri, enquanto responde educadamente, enquanto acorda, enquanto diz que está tudo bem. Existe uma desconexão sutil entre o sorriso e o que ele cobre. Não é falsidade, é sobrevivência. Você não sente vontade de explicar o que acontece dentro, não porque não confia, mas porque não sabe por onde começar. Não há uma história simples, não há um evento isolado. Há acúmulo. Pequenas frustrações não expressas,
cansaços engolidos, expectativas ajustadas para baixo. Você segue porque sempre seguiu. Parar parece impossível, não por falta de coragem, por falta de espaço. Você sente que não pode cair agora, não pode desorganizar, não pode deixar transparecer. Então você sustenta, e sustentar exige energia. O colapso interno não quebra você de uma vez, ele desgasta. Você começa a perceber que tudo exige um pouco mais de esforço. Conversar, decidir, pensar, até coisas simples parecem mais pesadas, não porque são difíceis, mas porque você já está cansado antes de começar. Existe uma sensação constante de estar carregando algo, mesmo quando o dia é leve. Você se pergunta em silêncio por que está tão cansado se nada tão grave aconteceu. E não encontra resposta. Porque não foi algo grande, foi contínuo. Foi o hábito de seguir em frente, sem espaço para sentir. O sorriso se mantém porque ele funciona. Ele mantém o fluxo social intacto. As pessoas veem você bem, funcionando, estável. E isso reforça o silêncio interno. Se ninguém percebe, então talvez não seja tão grave. Você começa a duvidar do próprio peso, a minimizar, a normalizar. Todo mundo cansa, todo mundo aguenta, você também aguenta. Só que algo em você começa a se afastar. Não de forma dramática, de forma prática. Você sente menos entusiasmo, menos curiosidade, menos presença. As coisas perdem textura emocional. Não são ruins, só não tocam tanto. Você percebe que reage menos às boas notícias e também às ruins. Tudo parece nivelado. O colapso interno não é caos, é achatamento. Você não explode, você se retrai. E ninguém vê isso porque o sorriso continua lá. Você sorri em fotos, sorri em reuniões, sorri em conversas rápidas. O sorriso diz que está tudo bem, enquanto algo dentro vai se fechando. Existe uma parte de você que começa a se sentir distante, como se estivesse alguns passos atrás de tudo. Você acompanha a vida, mas não a alcança completamente. O dia termina, você chega em casa e sente um cansaço profundo, não pelo que fez, mas pelo que segurou. Você tira a máscara do dia, mas o peso permanece. O silêncio da noite não traz alívio imediato, ele revela. Você sente o quanto está cansado de sustentar sua própria estabilidade. Mas não há colapso visível, não há tiras intensas, não há desespero, só uma exaustão quieta. O colapso interno não derruba estruturas externas, ele corrói por dentro. Você percebe que está sempre um pouco ausente, mesmo quando está presente. Existe uma distância crescente entre você e o que você sente. O sorriso continua sendo usado, mas já não conecta com algo interno. Ele cumpre função, nada além disso. Você começa a perceber que existir exige mais esforço do que antes, não porque a vida piorou, mas porque algo interno está sobrecarregado. E mesmo assim, você sorri, porque é o que se espera, porque funciona, porque mantém tudo em pé. Enquanto isso, o colapso segue, silencioso, constante, acontecendo por dentro, enquanto você sorri. Em algum ponto, a mente percebe que algo precisa mudar. Não para melhorar, para aguentar. Ela entende, sem palavras, que sentir tudo do jeito antigo ficou perigoso demais. Perigoso para a rotina, perigoso para a estabilidade, perigoso para a imagem que você sustenta. Então, ela se adapta. Não com decisões conscientes, mas com ajustes silenciosos. O que antes viraria choro, agora vira tensão. O que antes viraria raiva, agora vira cansaço. O que antes pediria pausa, agora vira hábito. A dor não some, ela muda de forma. Ela aprende a não chamar atenção. A mente percebe que dor visível gera perguntas, gera interrupções, gera a possibilidade de parar. E parar não parece uma opção. Então a dor se esconde. Ela não grita, ela se espalha.
Vira um peso constante no fundo do dia, uma névoa que não impede a visão, mas tira a nitidez de tudo. Você não acorda pensando em sofrimento, mas acorda já cansado. Não passa o dia em crise, mas passa o dia sustentando algo invisível. A mente mantém você funcional e cobra por isso. Para funcionar, ela reduz. Reduz intensidade emocional, reduz expectativa, reduz envolvimento. Não por frieza, por economia. Cada emoção profunda exige energia, cada reação verdadeira exige presença, e a presença ficou cara demais. Então você começa a viver em um estado intermediário. Nem dor aberta, nem bem-estar real. Um lugar silencioso, seguro, estéril. É ali que o colapso interno acontece. Não como queda, mas como retração. Você não se despedaça, você se fecha. A mente constrói camadas, uma sobre a outra. Camadas de controle, camadas de adaptação, camadas de contenção. Por fora, tudo parece estável. Por dentro, tudo está sendo comprimido. As emoções continuam existindo, mas chegam filtradas. Você sente algo, mas não o bastante para se mover. Você percebe algo errado, mas não o bastante para parar. Essa é a armadilha silenciosa. Nada dói o suficiente para justificar mudança, mas tudo pesa o suficiente para desgastar. Com o tempo, você começa a se reconhecer menos, não de forma abrupta, de forma sutil. Você reage diferente, menos. Você se importa, mas com distância. Você percebe que está sempre interpretando a si mesmo, observando as próprias reações em vez de simplesmente vivê-las. Existe uma sensação estranha de estar sempre representando, mesmo quando ninguém está olhando. O sorriso continua, mas não é expressão, é função. Ele serve para manter o ritmo, para não levantar suspeitas, para não abrir espaço para perguntas que você não sabe responder. Enquanto isso, algo essencial vai ficando de fora. A identidade começa a se apoiar no que você faz, no que entrega, no que sustenta, e menos no que sente. Você se define por desempenho, por responsabilidade, por consistência. Isso traz reconhecimento externo, mas cria um vazio interno silencioso, porque existir não é só funcionar. Mas a mente aprendeu o contrário. Ela aprendeu que sentir demais desorganiza, que parar demais enfraquece, que demonstrar demais expõe. Então ela mantém tudo sob controle, mesmo que isso custe vida interna. Você não se sente morto, mas também não se sente vivo. Existe uma diferença importante entre essas duas coisas. Você está presente em compromissos, em conversas, em decisões, mas ausente de si. Há uma sensação constante de estar vivendo um pouco fora do próprio corpo, como se estivesse sempre acompanhando e nunca habitando completamente. O colapso interno não tira sua capacidade de agir, ele tira sua capacidade de sentir continuidade. Tudo vira fragmento. Momentos bons não se aprofundam, momentos ruins não se expressam. Tudo passa rápido demais. A mente mantém você em movimento, porque movimento impede contato. Contato com o que foi guardado, contato com o que foi engolido, contato com tudo o que não teve espaço. E assim, o colapso se mantém invisível. Você não quebra, você endurece. E endurecer funciona, por um tempo, mas tem um custo acumulativo. O cansaço começa a ficar mais profundo, não um cansaço do corpo, um cansaço de existir. Cada dia exige um pequeno esforço para manter a coerência, para manter o sorriso, para manter a postura. E esse esforço não aparece. Ninguém vê. Você começa a se perguntar em silêncio por que tudo parece tão pesado se você está fazendo tudo certo. Você cumpre, você entrega, você não falha. Então por que essa sensação de desgaste constante? A resposta não vem de imediato. Porque o colapso interno não se apresenta como resposta, ele se apresenta como estado, um estado de contenção contínua. Você segurou demais por tempo demais,
Segurou emoções que não puderam sair, segurou palavras que não encontraram espaço, segurou reações que pareceram inconvenientes. A mente foi acumulando, organizando, empilhando, até que tudo virou peso. E esse peso não se manifesta como dor explícita, ele se manifesta como ausência. Ausência de entusiasmo, ausência de leveza, ausência de contato interno. Você não sofre intensamente, você sofre constantemente. E isso confunde, porque sofrimento constante se normaliza. Você começa a achar que isso é maturidade, que isso é vida adulta, que isso é ser forte. Mas em algum ponto, algo começa a ficar claro. Não como alívio, como reconhecimento. Você percebe que o sorriso não é o problema, ele é o sinal. O sinal de que algo precisou ser escondido para continuar. Você entende que o colapso não aconteceu apesar do sorriso, aconteceu junto com ele. Enquanto você sorria, a mente ajustava, reduzia, cortava. Enquanto você mantinha tudo funcionando, algo em você se afastava. Essa percepção não traz conforto, não traz solução, mas traz clareza. Você para de se confundir tanto. Você percebe que não está fraco, está exausto. Não está quebrado, está sobrecarregado. Não perdeu quem é, está distante de si. E essa distância não é falha pessoal, é consequência de aguentar por tempo demais sem espaço para ser. A frase surge sem drama, sem emoção exagerada. Agora eu entendo. Não como conclusão, como constatação. Nada muda imediatamente, nada se resolve, mas algo se organiza por dentro. O colapso deixa de ser um inimigo invisível e passa a ser um processo reconhecido. E reconhecer não alivia, mas tira o peso da confusão. Você não precisa mais se perguntar se está exagerando, se está fraco, se deveria estar diferente. Você sabe o que aconteceu. E esse saber permanece, mesmo quando o sorriso volta, mesmo quando o dia segue, mesmo quando tudo continua funcionando. Há um silêncio diferente agora, menos caótico, mais lúcido. E no meio desse silêncio, uma verdade simples permanece, ecoando por dentro, sem pedir